Tem medos que são inteligentes e te preservam. Tem outros medos que são nocivos e podem ser fatais. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque hoje é quinta-feira, acho que ontem na quarta ou ainda na terça, não tenho certeza. Eu sei que começaram a surgir trechos de uma entrevista exclusiva que o Renato deu ao grupo RBS, tá? Parece que essa entrevista vai sair na íntegra amanhã, sexta-feira, mas eu não quis esperar ver, né, a totalidade do conteúdo ali para falar sobre o tema, porque amanhã é dia de jogo, afinal de contas, né? Acho até um erro a RBS lançar essa entrevista num dia de jogo, competir, né, os eventos ali. E sem falar que, aí abrindo um colchete dentro do parênteses que eu costumo fazer aqui, né? Eu acho um erro estratégico até ficar segurando uma entrevista que tu deu hoje, aí na semana que vem vocês vão ver na íntegra. Cara, sinceramente, no conteúdo digital não faz sentido. O futebol é um negócio que esquenta, esfria muito rápido, né? Vai ficar segurando 5 dias um negócio, no meio disso, o assessor do Renato é acusado de assédio e é afastado. Aí daqui a pouco aquilo que ele tá falando ali na entrevista já nem mais importa. O pessoal tá preocupado com outra coisa. Aí vai nascer velha a entrevista, sabe? Enfim, o futebol é muito dinâmico, né? E eu acho que não faz sentido essa. Eu acho que se tu gravou hoje, cara, beleza, não precisa fazer ao vivo, não é pra tanto, tudo, né? Mas libera o quanto antes tu conseguir editar isso aí, porque eu acho que vai ter mais valor, né, à medida em que for divulgado mais cedo, né? Então, tudo isso para dizer que eu não sei, né, a integralidade desse conteúdo, podem ter coisas mais importantes, mais relevantes até, sendo reveladas nessa entrevista, mas os trechos que a gente já teve acesso deixam muito claro que tem um Renato, primeiro, que sentiu o golpe da rejeição da torcida, né? Não sei se ele está acompanhando ou sendo informado de alguma forma de como as coisas andam na internet. Mas, cara, comentários de posts do Grêmio, do próprio Renato, que agora tem rede social também, né? A galera pegando pesado, gremistas, assim, pedindo a saída dele e tal. Isso aí já é um termômetro, né, que ele talvez nunca tenha visto nada parecido. E somado ao último jogo da Arena, que foi o primeiro jogo da Arena na sua plenitude, né, de portões abertos e tal, o Renato toma aquela vaia na escalação antes do jogo, antes de jogar mal, antes de qualquer coisa, ele toma uma vaia em um momento onde ele costumava ser o mais ovacionado. Então, ele sentiu esse golpe, ele tá mais cabisbaixo, tá menos agressivo, mais, eu não diria acuado, mas tá mais pianinho, né? E a outra coisa que esses trechos já nos mostram é um Renato que talvez queira ficar. Eu não cravo, tá? Eu vi muita gente cravando. Nossa, a entrevista deixou claro que o Renato quer ficar. Não, eu acho até que ele foi bem reticente em alguns momentos, justamente se referindo a esse comportamento da torcida, que ele está avaliando, que se ele entender que não é bem quisto aqui, ele vaza, né? Ou seja, cara, ele falou o óbvio, se não tiver clima para eu ficar aqui, eu saio. E na minha opinião não tem. E aí que eu começo a entrar no meu vídeo aqui, tá? Mas na minha opinião não tem, só que eu acho que o Renato e até o Grêmio como um todo, para ser bem sincero, e não é de hoje, da outra gestão também, e assim por diante, o Grêmio é meio alienado. Eu acho que quando a pessoa vira dirigente do Grêmio, principalmente o presidente do Grêmio, eu lembro que o Romildo, quando a coisa começou a ficar feia, deletou Twitter, saiu do Instagram, saiu do não sei mais o que, babá. Cara, era o contrário, era o momento de tu começar a ouvir. Claro que nem toda crítica é construtiva, nem toda opinião é válida, mas assim, cara, também tu te alienar a ponto de só ouvir teus pares e viver na tua bolha é perigoso, cara. E eu acho que de certa forma, talvez não igual à última gestão, mas de certa forma a gestão atual, e talvez todas em algum nível, vive um pouco na sua bolha
E acho que o Renato mais ainda, porque o Renato não é um cara de rede social, o Renato não é um cara antenado na internet. Ele até tem assessor, ele até tem amigos, talvez, familiares que estão vendo, mas eu não sei até que ponto, sabe? Porque se ele fosse mesmo, velho, ele já teria certeza que não tem clima. Ou ele tem essa certeza e tá ainda jogando um verde ali, tentando, né, mudar a postura para ver se daqui a pouco, somado a bons resultados nessa reta final, reverte esse quadro. Pode ser também, mas é fato que ele sentiu. Não sei se no nível exato que a coisa está se dando aí, porque a gente aqui tem o termômetro, né? Eu tenho milhares de grupos de WhatsApp, alguns só de gremistas, incluindo o grupo deste canal aqui, dos membros deste canal. Tenho amigos, parentes, converso na rua, na internet, no Twitter e não sei mais o que, e aqui no próprio YouTube, Facebook também eu coloco a maioria dos vídeos aqui do YouTube também no Facebook, e a gente vê comentários e tal. E cara, né? O cenário é o pior da história do Renato treinando o Grêmio. A rejeição é a maior, certamente, de toda essa trajetória no Grêmio, que entre idas e vindas vem desde 2010. É a pior disparado. E ele dá alguns indícios de que queira ficar mesmo. Ele fala que por ele seria técnico vitalício do Grêmio. Claro que tem umas bravatas um pouco também, meio tentando pagar uma de torcedorzão, assim, né? Ganhando 1,5 milhão por mês, né? Ser técnico vitalício do Grêmio não é uma grande prova de gremismo, né? Mas tudo bem. Mas ele fala algumas coisas nesse sentido, sim, que preocupam as pessoas, as quais eu me incluo, que querem uma renovação na casa-mata do Grêmio para o ano que vem. Porque a gente sabe da força do Renato, a gente sabe da força dele até mesmo em relação aos dirigentes, né? A influência que ele tem ali, né? Aquela lenda de que ele manda no Grêmio, em alguns casos é exagerada, mas em outros até que se aplica. Então a gente sabe que se ele quiser ficar, corre-se o risco real de ele acabar ficando, né? E aí eu vou entrar no cerne da questão desse vídeo, né? Toda essa introdução era mais para contextualizar quem não viu, quem não sabe também dessa entrevista que ele deu, né? Que dá a entender que ele tem um interesse sim de ficar em algum nível. Eu achei que ele estava muito mais de saco cheio e muito mais convicto de que ia sair. Se não tiver outro clube, outra proposta, ele ia sair para ficar descansando, como ele mesmo já sugeriu que está precisando e tal. E nessa entrevista ele vai um pouquinho para um outro lado, né, cara? Ele fala, não, mas veja bem, eu por mim fico aqui e não sei o quê. E aí, cara, entra Alberto Guerra. Essa é a figura que vai definir esse futuro. Claro, se o Renato não acabar dizendo, daqui a pouco é vaiado contra o Juventude, ou sei lá quando, e diz, não, tô saindo. Eu acho que tem uma grande chance de ele sair por conta própria ainda, tá? Mas, dada essa entrevista em que ele mostra o interesse maior do que a gente pensava em ficar, Alberto Guerra vira sim uma peça-chave dessa equação. E o meu medo é o medo de Alberto Guerra. Eu tenho medo que o Guerra tenha medo. Que o Guerra seja medroso, né? Como algumas pessoas já sugerem que ele teria sido no caso Soares, que ele tentou barrar a vida do Soares até o último minuto. Podemos chamar de receio, que é uma palavra mais bonita, né? Mas eu estou usando aqui a palavra medo, porque a última gestão, a de Romildo Bolzan, que também teve tantos acertos, né? É bom que se diga, por muitos outros momentos teve medo de mandar o Renato embora. Contratou o Renato na Série B por medo de não ir para a Série A. Coisa que eu nem condeno, tá? Hoje em dia umas pessoas falam, foi um absurdo demitir o Roger. Cara, eu não tinha segurança que a gente ia subir. Eu não tinha essa segurança e eu não condenei na época, né? Mas ali era um medo de não subir. Então, o Renato é uma figura no Grêmio que está muito atrelada à palavra medo. Medo de não subir, traz o Renato. Medo de cair, não pode demitir o Renato. Medo de não sei o que, o Renato. Medo de implodir o vestiário que o Renato ajudou a construir. Então deixa o Renato. Ou traz o Renato de volta, né? Depois de algum momento, não sei o que. E o Renato dá uma blindagem à direção, que a gente já falou aqui 1000 vezes, né? Não precisa ficar reexplicando, que também é um medo que eles podem ter, eles dirigentes, ou ele, presidente Guerra, de perder essa blindagem, né?
Só que eu acho que pela primeira vez na história de Renato Portaluppi, treinador do Grêmio, a coisa mudou de figura. O Renato, ele tem muitas qualidades e defeitos, como todo mundo, mas eu acho que algumas qualidades ou alguns trunfos que estavam acoplados à figura do Renato se perderam, caíram. O combo Renato perde valor nessa temporada a partir de alguns erros bizarros dele, teimosias e insistências e miopias, né, e formas de conduzir o time inacreditáveis em alguns momentos até, e outras atitudes também reprováveis aqui. Enfim, não vou ficar aqui fazendo um dossiê Renato, que não é esse o objetivo do vídeo, mas a partir de uma série de questões do Renato nessa temporada, ele perde, até eu, que era considerado um defensor, passador de pano do Renato, embora eu já tivesse falado ano passado que por mim trocaria, oxigenava e tal, mas enfim, eu ainda tava com essa pecha e tal. Cara, muita gente desembarcou, muita gente entrou no time do... Agora não é que eu acho que seria uma boa, uma oxigenada, como eu falei ano passado, agora eu acho que é essencial, por N motivos também, que eu já falei em outros vídeos e não vou ficar repetindo. Mas, se Alberto Guerra tiver medo, último ano da gestão dele, talvez a gente continue com o Renato. E qual é o problema disso, na minha opinião? Cara, o problema disso é que tem um ambiente da torcida, como eu disse antes, jamais visto. E se tu não sabe nadar direito, e tu tá com medo de entrar no mar, de entrar no fundo do mar, de pegar uma prancha e surfar com teus amigos que estão entrando lá na última arrebentação, cara, esse medo pode ser ótimo. Beleza, talvez tu perca uma oportunidade de surfar, legal, se divertir com os amigos, não iria acontecer nada, mas talvez também tu esteja te resguardando de um perigo real, e muito real, afinal de contas o mar é grande, tu não sabe nadar direito, e etc. Agora, se tu tá... Vou pegar um exemplo aqui aleatório, que talvez não seja muito bom. Se tu tá parado num lugar e tu percebe que tem 5 pitbulls atrás daquele portão, né? E de repente abrem o portão abre sozinho, né? Tá a 100 metros de ti o portão. Né? E a 20 metros de ti tem um bar, uma porta aberta ali que tu pode entrar e te esconder, fugir, enfim. Se tu vê o portão abrindo, o medo te paralisa e por medo tu não faz nada e não muda de posição e não corre pro bar, e tu olha o primeiro pitbull saindo e tu olha o segundo, e aí tu fica com medo e por medo tu não faz nada, cara, esse medo pode ser fatal para ti. Esse medo paralisante pode ser fatal. E eu acho que a porteira do Grêmio, na relação com o Renato, se abriu e os pitbulls estão saindo. Eu acho que não é mais uma questão de mar grande, não sei nadar direito, o Renato é minha boia, deixa o Renato aqui. Eu acho que mudou o cenário, cara. Por que eu tô dizendo isso? Porque antes dessa turbulência, dessa temporada, se tira o Renato agora e perde o próximo gauchão, olha aí, tirou o Renato nem ganhou, né? Teve gauchão que foi o Thiago Nunes que ganhou, não é ele o responsável por todos esses títulos gaúchos dos últimos tempos, né? Embora eu acho que grande parte do maior responsável seja o Inter, né? Fracassando retumbantemente em boa parte desses anos, mas enfim. Mas a narrativa estava pronta. Independentemente de fatos mais concretos ou menos, a narrativa estava pronta. Olha aí, o Renato, não sei o que, tirou o Renato, perdeu. Né? Tem esse peso. Ao tirar a estátua, cara, quem vier, a gente falava isso da outra vez, agora de novo, vai ter uma sombra. Só que essa sombra é muito menor. Essa sombra é eu acho que a maior parte dos gremistas hoje entende e torce por esse movimento de troca. E se perder o gauchão no ano que vem com o Vojvoda, com sei lá quem, cara, vamos dizer, beleza, cara, aconteceu, o time do Inter tá melhor, tá com um elenco mais, né, ali, mesmo que os times estejam parelhos, é 50-50, são dois times grandes no gauchão, a tendência é um deles ganhar, e é isso aí, cara.
tá? Ah, beleza, era o ano do Octa e tal, mas acontece. Eu acho muito mais provável a coisa escalar para uma crise gigantesca se a gente vai para o gauchão com o Renato e perde, que é a tendência. Hoje, na minha opinião, é a tendência. Olha o time do Grêmio jogando, olha o time do Inter. Olha os dois elencos, que beleza. Podem mudar um pouco na janela do final do ano, mas não vai mudar drasticamente, tá? Olha os dois elencos e olha os dois times jogando. E mantém o Renato e mantém o Roger. Qual é a tendência do gauchão 2025? É o Grêmio perder, cara. E aí não vai ter aí um mar de gente dizendo, olha aí, ó, manteve o Renato e olha no que deu. Vai ser uma onda, uma avalanche muito maior do que a suposta onda que teria se a gente perder sem o Renato. Eu acho que perder sem o Renato geraria muito mais compreensão e aceitação, tipo, tá, beleza, tinha que trocar mesmo, acontece, perdemos, é do jogo. Muito mais aceitação do que uma derrota com o Renato, que ela é provável. Ela é provável. Então, assim, o cenário mudou. O portão abriu e o Pitbull tá vindo, cara. Não adianta tentar se blindar, porque agora eu acho que não tem blindagem, agora tem que se mexer, tem que correr, tem que mudar o cenário. Essa é a minha visão, né? E eu acho que esse medo, por mais que... Beleza, tá... Alberto Guerra, tu não quer ousar, tu não quer tentar um Vojvoda, tu não quer tentar conquistar um título relevante no teu último ano de gestão para entrar na história do Grêmio, tu quer só manter ali o Renato para ficar pianinho e garantir que não cai, e garantir dignidade e não sei o que, tá, beleza, o teu objetivo é medíocre para 2025, eu entenderia, embora discordasse frontalmente, eu entenderia esse raciocínio, que talvez o Romildo já tenha visitado ele em alguns momentos, em vários anos. Em vários anos. Só que neste, desculpa, Guerra, mas infelizmente para ti, neste ano não se aplica mais. Não se aplica mais essa covardia, esse medo de tirar o Renato. Já se tornou, já virou uma chave em que tu tem que ter medo de manter o Renato. Tu tem que ter medo de manter o Renato. Tu não tem que ter medo de ficar de correr dos pitbulls, tu tem que ter medo de ficar parado, cara. Se tu ficar parado, o bicho vai pegar pro teu lado. Porque daí a crise... Só tem uma forma de tu manter o Renato e ter acertado. É tu ganhar o gauchão e depois, de preferência, tu ganhar um título grande. A Sul-Americana a gente até pode debater se é grande, mas vamos lá. Vamos considerar que seja satisfatório. Se é que a gente vai disputá-la, né? Mas vai lá. Uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil ou um Brasileirão. Só assim. Só assim. Porque se tu perde o gauchão, a crise já bate a tua porta, cara. Em março. É março, né? Eu acho que acaba o gauchão. Uma crise assim, ó. Uma hecatombe. Porque é cumulativa a coisa com o Renato. É cumulativa. Coisa que não seria com o Vojvoda. Se ele perdesse o gauchão. Tá? Aí tu sobreviveu a essa crise, vamos supor, né? O Guerra tá mantendo um Renato que ao pisar na arena toma vaia. Vamos supor que esse cenário vai ser sustentável ano que vem. Cara, aí tu perde a Copa do Brasil, perde não sei o quê, né? Em algum momento tu vai perder, ou tu vai ser campeão. Só tem duas escolhas. O mais provável é o quê? Tu vai perder. E aí? Daí a crise te visita em julho, em agosto, em outro momento. Então é assim, cara, ou é tu apostar em títulos, no plural, com o Renato ano que vem, ou é tu apostar que a crise vai bater a tua porta forte, uma turbulência gigantesca em algum momento. Então é isso que eu digo. Tu é conservador, eu não vou chamar de cagão, de covarde, né, que é ofensivo, mas tu é conservador, tu tem receios, tu prefere manter o Renato, né? O Romildo era muito assim. O Romildo evitava movimentos bruscos o tempo inteiro. Às vezes tinha os movimentos necessários, óbvios, caindo de maduro, e o Romildo não. Calma, gente. Peço calma aos torcedores. Tipo, não, cara, sabe? Só que agora, talvez, se tu queira ser mais conservador e ter mais medo, o caminho também é trocar o Renato. Porque não se trata mais de uma ousadia, se trata de tirar uma peça que, por mais que continue sendo ídolo de todos nós, é uma peça que está desencaixada, que está ficando insustentável nessa máquina chamada Grêmio e que pode explodir a qualquer momento. Que vai explodir em algum momento, salvo uma
um 2025 esplendoroso, com títulos e o time voando em campo. Se o Guerra acredita nisso, aposte suas fichas. Se o Guerra é mais conservador, talvez ele tenha que mudar para honrar o seu conservadorismo, por mais irônico que possa parecer. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.